capa gzh.com.br, no YouTube de GZH, para acompanhar, e a gente vai começar do começo, do início de novo, porque ficou ruim a nossa comunicação na sexta-feira. O senhor começa sobre a última entrevista que nós fizemos, Jairo Jorge, o que aconteceu em Canoas. Ele provavelmente volta amanhã, porque não teve nenhum julgamento até agora, volta à Prefeitura de Canoas, depois de 6 meses, 180 dias de afastamento. O que aconteceu em Canoas, ele diz que é inocente, que não tem qualquer indício de que tenha participado de um esquema de corrupção na cidade. Bom, primeiro, nós estamos aqui, eu falei rapidamente aquele dia, mas acho que é importante, tá? Nós estamos aqui porque os dois, no caso acusados nossos, o prefeito Mickey Breyer e o prefeito Jairo Jorge, vieram até esta emissora, fizeram declarações e inclusive nos provocaram publicamente, inclusive citaram meu nome nas duas entrevistas, provocaram no sentido de instar, falaram que o Ministério Público não tinha prova nenhuma contra eles, faltavam respostas e evidentemente sobram respostas, né? Até vocês começaram dizendo que eles tinham coisa em comum, dizendo, né, que nós não tínhamos provas, as coisas não terminavam, e eu terminei dizendo, não, tem bastante coisa em comum, especialmente no modus operandi, na questão da corrupção nas duas cidades. A questão do ex-prefeito Jairo Jorge, primeiro um esclarecimento, não é amanhã, seria quarta-feira, e nós temos ainda uma expectativa muito grande de que ele não volte, tá? Tem 3 pedidos nossos para que ele não volte. Nós tem um no próprio cautelar que o afastou, nós pedimos a prorrogação por mais 6 meses, e nas 2 denúncias criminais, por 2 dos 4 contratos que nós estamos investigando, 2 deles nós já oferecemos denúncia criminal e nos 2 nós pedimos a prorrogação. Até porque na nossa avaliação, a situação do ex-prefeito, do prefeito que não foi Jairo Jorge, hoje é muito pior do que no momento em que ele foi afastado 6 meses atrás. Digo isso porque nós conseguimos concluir 2 investigações, tem 2 denúncias criminais muito fundamentadas já lá, e também começaram a vir informações da quebra de sigilo bancário dele, que provam claramente os desvios, inclusive a lavagem de dinheiro. Nesse caso, uma das coisas que ele disse aqui é que o dinheiro atribuído a ele, como sendo de lavagem de dinheiro, era produto de 2 farmácias, da esposa dele e da filha, na qual elas são sócias, em São Paulo. Vocês têm prova de que esse dinheiro não é dinheiro da venda de medicamentos ou cosméticos? Total. São 2 farmácias. Desde o início nós estamos acompanhando essa questão das farmácias. Uma delas nunca operou. Ela existe só de fachada, só no papel. E a outra, ela opera. Entretanto, isso é uma coisa bem fácil de demonstrar com os recursos que nós conseguimos, que é da quebra de sigilo bancário das farmácias também. O dinheiro que transita ali na farmácia e que vai à esposa do Jairo Jorge e a enteada dele e, por consequência, para ele, ela não tem nada a ver com a operação da farmácia. É um dinheiro que simplesmente passa por ali, que vem dessas origens dessas empresas, desses empresários de São Paulo, passa pela farmácia para legitimar, mas não é da operação da farmácia. Isso é facilmente demonstrado. Ele também disse aqui, o prefeito Jairo Jorge, que no processo consta que ele estaria em São Paulo, no restaurante Almanara, no dia tal, que eu não vou lembrar aqui qual foi, e que, no entanto, nesse dia, ele tem como provar que estava em Canoas, que nesse dia ele fez live, se encontrou com pessoas, tem provas, e que isso seria, então, a prova de que há um equívoco na investigação. Qual é a resposta do Ministério Público para isso? Isso é bastante simples, tá? Primeiro, a gente nunca disse que ele estava lá. Nós estávamos investigando esse primeiro contrato que ele faz. A história, rapidamente eu conto porque ela tem um sentido lógico, tá? Essa empresa de São Paulo, ela verifica em todo o Brasil alguns candidatos que estão na frente em pesquisas eleitorais e que podem ganhar. Eles procuram esses candidatos e dão dinheiro antes. Como se fosse contribuição de campanha. Não, é tudo ilícito. Ela não entra como dinheiro, não entra como... É uma contribuição como se fosse um caixa 2, Caixa 2. Tá? No caso dele é isso. Então eles chamaram ele em São Paulo para 300 mil reais. E depois o que eles fazem? Quando eles ganham, porque a tendência é que sempre eles apostam naquele que vai ganhar, eles começam a fazer fraude em licitação, fazer dispensa indevida de licitação, para contratar as empresas indicadas por esses parceiros. Normalmente, ou há superfaturamento
para que eles peguem a parte do superfaturamento e dividam entre esses empresários e, no caso, o prefeito e sua equipe, ou eles fazem uma execução incompleta do contrato. Tu contrata uma coisa, executa bem menos para sobrar dinheiro para eles dividirem os recursos. Então, essa é a estratégia. No dia, é bastante simples. Nós estávamos acompanhando isso e os dois empresários de lá, um é Marcelo Scafone, que, aliás, ele até assumiu como deputado federal por São Paulo e depois saiu porque ele é suplente, e o outro eu chamo de Paulinho, né? Eu estou com o nome dele aqui. Paulo. O que acontece com esses empresários? Não, eles estão processados criminalmente, afastados que nem eles, só que afastados daquelas funções que eles fazem. Estão proibidos de entrar no Rio Grande do Sul. Tá? Mas, enfim, o dia, porque é uma coisa importante. Tá? No dia, está aqui, eu estou com o diálogo aqui, tá? na minha frente aqui, para quem está vendo, né? Eles confirmam uma ida dele, do Jairo Jorge, a São Paulo, para conversar com eles. E aí tem um diálogo do Marcelo com o Paulinho, dizendo que, e aí, tá tudo certo para amanhã, tal hora, em tal lugar, com o Jairo. E nós estamos acompanhando. E o outro diz sim, tá tudo certo com o Jairo. Na hora, quem chega é o Anderson Braga Dornelles, que é o operador do Jairo Jorge aqui, em Canoas. Ele que vai, mas o combinado era o Jairo. Inclusive a forma que ele ia de avião e voltaria de carro. O Anderson vai de avião e volta de carro, porque ele traz o dinheiro vivo no carro. Qual é o valor que vem? O valor vem de 150 mil e depois na outra parcela de mais 150. Fechando os 300 Fechando os 300 mil antes da eleição. Isso é setembro de 2020. É dinheiro ainda para o segundo turno da eleição. Entre aspas, uma aposta naquele candidato que, pelas pesquisas, vence. Uma aposta segura, porque normalmente investimento um investimento no futuro. Casualmente, vejam, eles fazem isso, e a gente não disse que ele estava lá. Nós temos que o diálogo diz que ele iria. E na hora quem vai é o Anderson. Por favor. Dr. Hedrich. É só para ressaltar que ele esteve lá. Sim. Isso é o não mais... naquele dia. Não naquele dia. A investigação, ela se parece muito com uma matéria jornalística, a gente vai apurando. Então, nesse momento da cautelar, nos parecia que ele estava lá no dia 25 de setembro, mas não. Ele esteve no dia 14 de setembro, reunido com o Marcelo Squassone, com o Anderson Braga Dornelles e com o Paulo Corec, na sede do Partido Avante, em São Paulo, onde fizeram as tratativas e na semana seguinte, 10 dias depois, o Anderson vem de Brasília de avião, desce em São Paulo, aluga um carro de uma locadora com o chipzinho, até os registros de entrada no shopping nós temos, e ele vem de carro para trazer os 150 mil iniciais. Este é um pagamento por serviços que serão prestados. Tá? O que acontece já em janeiro, ele ganha a eleição. Em janeiro já, no primeiro mês, ele já faz o primeiro contrato. Que é esse que histórico, o Tribunal de Contas verifica a regularidade, manda para nós que nós começamos a investigação. No primeiro mês eles já começaram a pagar. Então eles começaram, e aí viraram 4 contratos, esse que a gente chamou de Copa Livre, que era o menor, que era meio que experimental, e depois acontece o que eles efetivamente queriam, que eram os contratos na área de saúde, que é do SAMU, do Hospital HPS, e assim, que são os 4 que nós temos. Esse é o novo. Agora o senhor entrou num novo. O afastamento dele não tinha a ver com esse do SUS. Não, do SAMU não. O afastamento é no primeiro contrato. Só que enquanto isso, esses 6 meses, nós já terminamos a apuração do segundo contrato e já fizemos a denúncia criminal do segundo, que é o da SAMU, porque é a mesma coisa. Eles criam uma situação de dispensa de licitação fria, para poder contratar de forma de emergencial essas empresas que são indicadas pelos caras de São Paulo. Para deixar bem claro para o nosso ouvinte, ele diz que não há provas e que é inocente. Há provas disso, há provas de que esses 300 mil vieram para o Rio Grande do Sul. Com certeza. Nós temos a prova de que vieram através desses diálogos, através de documentos. E o segundo 150 mil, ele vem de uma forma, ele não vem dentro de um carro, ele vem por meio do sistema, então nós conseguimos rastrear. Como assim, senhor? Ele vem através para uma empresa facilitadora de pagamentos, que é também do Anderson, e aí depois esse dinheiro vai para pessoas próximas ao prefeito. A figura do Anderson, um pouquinho mais sobre ele, quem é ele, o que ele faz? Bom, o Anderson, ele é o grande link entre o prefeito
né? Ele é o operador do grupo político, do núcleo político. Então, ele é o grande link entre o prefeito e seu pessoal e o grupo empresarial lá de São Paulo, porque ele mantém relações com o Paulo Corec, ele mantém relações com o Marcelo Squassoni, enfim, e ele que articula tudo isso. Se vocês me permitirem, em janeiro, nesse primeiro contrato, quando é feita uma licitação, há uma empresa que ganha a licitação, que não é do grupo empresarial que eles, vamos dizer assim, era de interesse deles. Eles arrancam fora, é físico o processo, eles arrancam fora a proposta da empresa que ia ganhar para ganhar uma das deles. Uma coisa assim absurda. Tá? Então, alguém falar não tem prova, eu digo, olha, pode dizer qualquer outra coisa, mas não tem prova. E eles falaram também, disseram que houve erros do Ministério Público. Acho que a gente passa para o Mick Breyer, pode ser? Vocês quem sabe. Vamos falar sobre o prefeito afastado de Cachoeirinha. Ele também disse que não